Boa tarde. Oi, Bru, tudo bem? Entrei às 16 horas, tô dando um tempinho pro pessoal entrar. Mas eu vou explicar o tema da live de hoje. Nós vamos falar sobre a importância de cuidar da saúde mental nesse período de pandemia. A gente vive um momento muito excepcional, né? Não só o Brasil, como o mundo inteiro, onde a gente está obrigado a viver em cárcere privado, né? Para uns quarentena, para outros isolamento social. E nessa situação a gente já falou de várias consequências jurídicas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências psicológicas de se viver num período tão longo de quarentena, que não é só a situação de isolamento social, mas também é a situação de instabilidade psicológica, onde as pessoas têm medo de, no caso, contrair uma doença hoje ainda não conhecida totalmente, né, que pode ou não levar a gente ao óbito. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema com uma pessoa maravilhosa. Vocês vão conhecer, eu tô hoje com uma camiseta até em referência a ela, que calme e solte os cachos, é uma amiga cacheada minha. Vou falar um pouquinho de como eu conheci ela. Deixa eu chamar ela, que daí ela já participa com a gente. Vamos ver se ela tá online. Olá, Carol! Amei sua camiseta, agora que eu vi. Você viu? Em homenagem a você, minha cacheada favorita. Tá me vendo certinho? Tá preta a tela aqui pra mim, mas tá me vendo? Tô te vendo, tô te vendo, Então tô tá te bom. ouvindo muito bem também. O Beleza. Lucas tá online, direto da Espanha, Olha aí, aqui perto. aí pertinho. Então, eu vou falar um pouquinho da Carolina. Carolina, ela é hoje graduando em psicologia da Universidade Lusófona de Lisboa. Então, ela tá lá em Portugal e a gente aqui, São Paulo, Mogi das Cruzes, Brasil. E ela já fez de tudo, minha gente. Ela é escritora, dançarina Quase. de fitness, design gráfica, entre outras. Mas ela vai explicar um pouquinho como foi a trajetória dela pra gente. Mas eu queria dizer que o destino nos uniu de várias formas diferentes. Uma vez perguntaram, quando vocês se conheceram? Aí a Carol vai querer falar, provavelmente, algum episódio ali da escola adventista que a gente estudou juntas, ou talvez do vôlei. Mas eu vou confessar pra vocês que eu conheço essa bichinha aí desde que ela era pequenininha de tudo. Eu tenho até uma fotinho dela e do irmão dela, dois babyzinhos. As nossas famílias são amigas há muitos e muitos anos, então a gente já se conhece há muitos e muitos anos. Desde os É 5, 4 anos de idade, mesmo. É muito tempo. né? E depois a gente É muito partilhou bastante, tempo. né, amiga? A gente se aproximou ali no período de colégio mesmo, né? E depois eu fui fazer algumas. Vamos lá. Eu fui iniciar algumas licenciaturas, alguns cursos de graduação, até chegar à psicologia. Então, primeiro eu comecei com artes visuais, e a partir dali eu estudei desenho, eu estudei edição de vídeo, pintura, design gráfico que ela comentou. E aí eu fui para pedagogia, fiz um ano e meio, pesquisei educação para surdos, e na pedagogia eu conheci a psicologia. E aí o bichinho da psicologia me mordeu e fui para psicologia. Agora eu parei mesmo nesse curso. Fiz um ano e meio aqui já, falta mais metade do curso. A psicologia é uma escolha porque, dentre todas essas áreas que eu já passei, eu descobri que o que tinha em comum em todas as áreas era a parte psicológica das artes, parte psicológica da pedagogia. Então, eu entendi que a psicologia seria, para mim, a base para atingir tantas áreas, as diferentes áreas. Então, aqui eu pesquisei um pouquinho também, ajudei numa pesquisa, na verdade, de psicologia social, sobre formação de impressões. Pegava ali um pouco o tema de preconceito racial, era bem interessante. E aí é mais ou menos isso. Agora, na pandemia, a gente deu uma pausa nos estudos, né? Mas espero que consiga contribuir aí com
com o que eu estudei até agora. Maravilhoso. E a gente tem aí também um tema em comum, porque eu acabei me especializando em direito criminal, né? E uma das minhas paixões sempre foi a psicologia forense. Provavelmente vai ser um curso que eu farei ainda. E aí a gente conversa sobre psicologia, o É negócio muito não legal. para, a gente fala sobre comportamentos. E aí veio a necessidade desse tema tão importante, né? O período de pandemia envolve não só as medidas do governo em relação à economia, em relação à saúde pública, envolve muito também ao sentimento da população como um todo, né? Porque a gente fala que a fome mata, a gente fala que a doença mata, mas também tem outras coisas que matam e que a gente não percebe. Teve um fundo. É a avenida aqui, daqui a pouco passa. Falou de morte, já veio um efeito sonoro Meu aqui. Deus, meu Deus, estamos em perfeita sintonia aqui. Então, eu vou começar o tema e vou fazer a primeira pergunta que surgiu quando a gente abriu lá o box para dar início às perguntas dessa live. Então, assim, estima-se que de um terço até metade da população que é exposta a uma pandemia, elas podem vir a sofrer algum tipo de doença psicopatológica, né? Isso se não tiver nenhuma intervenção médica. Então, a pergunta que fica é: quais são os problemas psicológicos e sociais que podem ser qualificados como doença? Então, primeiro a gente precisa considerar a magnitude dessa pandemia, né? A gente sabe que ela tem atingido muitas pessoas a níveis diferentes, né? A doença se manifesta de formas diferentes nas pessoas, e aí essa notícia, ela vai estar, a reação da pessoa a essa notícia vai estar associada ao grau de vulnerabilidade que essa pessoa já tem. Então, as condições psíquicas que a pessoa tem antes da pandemia, elas podem agravar ou melhorar a reação às notícias e a esse momento de pandemia. A maioria das reações, elas são consideradas normais. A tristeza, o medo, a insegurança. A maioria das respostas que as pessoas têm são consideradas normais. Quando se torna doença? É quando isso torna a vida da pessoa mais dificultosa. Atos simples como e necessários, como tomar banho, comer, dormir, ter contato com outras pessoas, ainda que seja virtual, falar com outras pessoas, ou mesmo trabalhar, estudar, que sejam exigências que a pessoa possa continuar tendo nesse contexto de pandemia, quando ela tem respostas não adaptativas a esse momento, aí sim pode ser considerada doença. Então, para ser doença, tem que ter uma dificuldade além do normal desse momento. Então, o que a gente pode considerar normal? Por exemplo, a gente pode ter um momento de medo, um momento de maior reflexão, a gente fica mais introspectivo, menor exposição às mídias sociais mesmo. Então, essas respostas são naturais. Fica anormal, digamos assim, quando essas respostas são disfuncionais, te impedem de ter um convívio ou uma, um comportamento mais adaptativo a essas situações. Entendi. Eu vejo muito que o pessoal, nesse período de quarentena, começa a se cobrar de uma maneira diferente, por exemplo. Ah, eu tô com muito tempo vago, então eu vou me encher de atividades. Então, tem pessoas que estão no completo sem fazer nada, então estão realmente no seu tempo de ócio, né? E fica pensando em várias coisas, inclusive coisas que não deveria, e criam ali uma crise de ansiedade. Como também tem aquelas pessoas que estão numa atividade sobrenatural, estão fazendo cursos, estão criando novas funções, por exemplo, trabalhando de outras formas, né, dentro de casa. Então, estão ali criando novos hábitos, só que também subestimando sua própria capacidade. Então, assim, fisicamente elas começam a demonstrar outras Sintomas ou reações. reações, né? Uhum. Mas nem nesse caso que eu comentei, ainda não é um problema para a medicina, né? A gente começa a falar
de um problema psicológico ou social quando ele passa a ser disfuncional, né, que você falou. Sim, exatamente. A gente pode falar também não adaptativos. É uma forma de Uhum. entender também. E quais são os impactos dessa pandemia para os seres humanos? Tem vários impactos acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu anotei aqui para ficar mais fácil da gente falar. E eu vou tópico a tópico aqui de uma forma mais, para ficar mais organizado. Então, um dos impactos pode ser, por exemplo, a desconfiança no processo de gestão e coordenação dos protocolos de biossegurança. O que que é isso? O governo ele precisa tomar atitudes para que essa pandemia seja atenuada, digamos assim. E esses protocolos, eles precisam que a sociedade tenha uma aderência a esses protocolos. E a aderência passa pela nossa condição psicológica, seja pelas nossas emoções, pelo nosso comportamento. Então, um dos impactos é que a gente pode ter certa desconfiança desses protocolos, muito mais no contexto que está acontecendo no Brasil, né? Você sabe melhor do que eu do que está acontecendo. Você pode contar só um pouquinho, só para o pessoal daqui de Lisboa ter uma noção. Então, o que acontece aqui é que no Brasil a gente tem muita fake news, né? E temos muitas figuras que deveriam, na verdade, foram intituladas, né? Por exemplo, os nossos ministros foram ali escolhidos a dedos por sua qualidade técnica e não política. Em algum momento eles deixaram de ser técnicos e começaram a agir de forma política. É óbvio, eu não estou aqui para falar se está certo ou errado, mas o que acontece no sentimento da população é que assim, peraí, então a gente vai ouvir agora esse secretário, esse ministro, ou a gente vai ouvir o presidente, ou a gente vai ouvir o governador? Quem que a gente vai ouvir? Quem que tá certo? Quem que tá errado? E o que está acontecendo de fato é que, assim, existem estudos, né, que comprovam a eficiência de remédio X, remédio Y, mas esses governos não concordam. E aí cria aquela instabilidade, né? Você não sabe em quem acreditar. Eu vou acreditar naquele ministro, ou eu vou acreditar no presidente, ou eu vou ouvir o meu governador, ou eu vou ver a OMS, que também é uma instituição política, porque o, o líder que vem à frente fala com todo mundo, também não é médico, então é realmente eu acho que aqui no Brasil ficou pior justamente porque eles não têm essa comunicação, não é nem uma comunicação, eles não concordam. Então, o presidente não concorda com os governadores, que em algumas situações aí discordou também dos ministros da saúde, então a gente teve aí troca de ministros, o que tornou a situação de instabilidade emocional maior da população. A gente não sabe em quem acreditar, fica em casa, não fica em casa, vou trabalhar, não vou trabalhar, vou ou não vou pegar essa doença. É uma gripe? Não é uma gripe. Então, é mais ou menos esse contexto que está aqui. E aí é um impacto muito sério, porque isso, além de trazer dificuldade de confiar nessas medidas, né, que são contraditórias, dificulta também a adaptação a esse momento. Então, a adaptação, que é uma coisa que é muito necessária no contexto de pandemia, ela já tem as suas dificuldades e implicações, acaba tendo esse agravamento. Outro impacto que a pandemia pode ter é, por exemplo, a dificuldade de acesso aos equipamentos de proteção, o que pode aumentar tanto o risco quanto o medo, né? É um medo que, por exemplo, aqui em cima, o Lucas, eu acho. Você consegue ver? Olha, eu comentei sem querer a live. O Lucas aqui comentou. Eu no começo da desescalada em Barcelona, quando saí na rua a primeira vez, me deu fobia de ver tanta gente junta, medo de alguém tossindo ou espirrando. Isso é muito comum, isso é uma reação muito comum e é um medo natural devido às notícias que a gente tem e a forma como é manifestada essa doença. Não Uhum. chega a ser um problema psicológico, mas isso é uma demonstração de impacto sobre os seres humanos. Isso, Com certeza. é, isso também traz respostas adaptativas, quais sejam nos afastar das pessoas, não querer sair na rua. Às vezes pode não ser adaptativa, porque não quero sair na rua por um período e aí eu não quero mais sair na rua nunca mais.
preciso ir no mercado, também já não quero mais sair na rua. Aí sim começa a trazer outras complicações. Mas a adaptação, ela é extremamente necessária e desafiadora. E aí traz também outras questões, por exemplo, o risco de infecção, né? Que é real. O risco tanto de infectar outras pessoas quanto de ser infectado. Essas coincidências, digamos assim, entre um sintoma de outras doenças e o sintoma do próprio coronavírus. Mesmo a ansiedade ter sintomas comuns aos do coronavírus, como a falta de ar, por exemplo. Isso tudo são impactos que vão exigindo adaptações que, se não são se não recebem atenção de nós, pode sim gerar algum tipo de transtorno, algum tipo de doença. Outros impactos são na relação com os filhos dentro de casa, por exemplo, na relação com a família, os avós, as pessoas que recebem cuidado de cuidadores, e mesmo os transportes, né? A forma como o transporte era feito e como tem sido feito. Então, todas essas mudanças sociais impactam diretamente na nossa psique. Uhum. E quais são as reações psicológicas mais comuns esperadas, né, nesse período de quarentena? Quando a gente fala de reações psicológicas, existem várias formas de entender o que é uma reação psicológica. Então, a gente pode falar de emoções, de sentimentos, de pensamento e até mesmo de comportamentos. Mas eu vou me deter aqui aos sentimentos e emoções que são mais comuns para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, o medo, que o nosso colega comentou aqui, é uma reação comum. E aí o medo relacionado a várias questões, o medo de adoecer, o medo de morrer, de perder pessoas amadas, ou o medo de perder a forma de subsistência, de perder o emprego, ou o medo da exclusão social por causa do estigma de ter pegado o coronavírus, por exemplo, porque tem pessoas que já pegaram, né? E isso altera o seu funcionamento social, altera a reação das pessoas. Aqui no Brasil teve pessoas que pegaram, aí testaram negativo com anticorpos, voltaram a trabalhar e pegaram de novo. A maior parte, por exemplo, Duas dos vezes. funcionários que são de atividades funcionais, eu tô falando que você provavelmente deve até conhecer. Duas policiais militares aqui de que moram em Mogi, mas atuam em São Paulo. Elas testaram positivo, porque é função essencial, não pode deixar de fazer. Ficaram 15 dias de licença, aí fizeram o teste de novo, deu negativo, mas deu positivo para anticorpos, voltou a trabalhar e pegou de novo. Entendeu? Então, assim, é complicado porque até então a gente imaginava que ia acontecer de uma maneira, né? E agora existe a possibilidade de pegar duas vezes. Então, A gente achava que ia ficar imune, né? Depois de pegar a primeira vez. Então mas agora. não é tão simples como a gente gostaria que fosse, né? Em um mês tudo voltasse ao normal. A pandemia não funciona muito assim e a gente tem dados históricos que mostram isso. Então, é normal que a nossa reação seja de medo e que a gente tenha medo também de não ter o suporte financeiro ou mesmo de transmitir o vírus para as outras pessoas. Então, quando a gente reage com medo a uma situação de pandemia, gente, é normal. E se você não está reagindo com medo, não quero dizer que é pra você ficar em pânico, mas você tem um pouquinho de receio, é natural e é estranho que se alguém não está reagindo a essa situação, né? Eu acho que Então, até a não reação é um sintoma, né? você nega a realidade, né? Você não está lidando com a realidade. E ele vai aparecer em algum momento de alguma outra forma. Então, o ideal é a gente mesmo encarar o que está acontecendo. Outros sentimentos, por exemplo, o sentimento de impotência perante os acontecimentos, né? A gente sente que não tem controle sobre nossas próprias escolhas ou vida, e é uma verdade. A irritabilidade aumentar também, depois a gente vai comentar aqui sobre outras consequências disso. Angústia, tristeza, sensação de desamparo. Tem pessoas que têm sentido muito tédio ou solidão de ficar realmente isolado em casa. Isso tudo são reações psicológicas que têm a ver com a pandemia diretamente. Então, se você está sentindo alguma coisa dessas, se não for de uma forma que está impedindo de você fazer o mínimo para ficar bem, foi o que eu falei, comer, tomar banho, falar com outras pessoas, dormir. Se você está conseguindo viver sua rotina mais ou menos ali, tá tudo bem. Você sente medo, você sente tristeza,
faz parte desse processo que a gente está vivendo. Uhum. E quais são as mudanças comportamentais mais frequentes que são as esperadas, né, no período de quarentena? Sim, então, como a gente estava falando, a gente tem dentro do que a gente considera conteúdo psicológico humano, a gente tem as emoções, sentimentos que a gente falou agora, tem os pensamentos e tem também os comportamentos. E aí, quando se trata de comportamento, existem alterações, por exemplo, ou mesmo distúrbios, por exemplo, no apetite, no sono, quando tem o apetite em excesso ou em falta, sono em excesso ou em falta, né, que é a insônia. Ou então mesmo pesadelos. E isso, no meu caso, aumentou, você acredita? Nem te falei, né? Pesadelo? Eu tenho tido mais pesadelos e é natural, não é nada que seja fora do normal, porque é uma reação ao Eu contexto que não a gente está vivendo. costumava ter sonhos. Eu não costumava ter sonhos, assim, é muito raro eu dormir e sonhar. Nessa quarentena, você é doido, Vários eu tô sonhos. sonhando demais. É uns Ó, sonhos muito nada a ver. quem Eu entrou, fico, cara, gente. ele é psicanalista, ele tem várias explicações, se quiser contar pra ele isso aí. Ai, meu Deus, eu vou Esse passar rapaz. vergonha. Parece desenho animado os meus sonhos, senhor. Então, aí a gente entra depois para uma parte que é um pouco mais sombria do comportamento humano, né? Quando a gente está cerceado da liberdade e também com medo, né, nos sentindo ameaçados, a gente tem uma reação que é a raiva. E aí isso pode fazer com que aumentem os conflitos pessoais e a violência. E aí é um caso que a gente tem conversado, né, amiga, sobre isso, do aumento da violência doméstica nesse momento. Né? É um problema que já existia e que aumenta, é potenciado nesse momento. E terça-feira eu vou falar com uma. Vou fazer uma live novamente. E vou falar com uma advogada especialista. A gente vai falar sobre abuso infantil, que justamente junto com a violência doméstica vem aumentando. Porque geralmente a mulher que sofre, né, a violência doméstica, ela não consegue ali dos filhos, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto delicado e é um assunto muito triste, muito pesado, mas são coisas que por causa da pandemia, desse isolamento, que a gente acaba é, vendo, né, que o número aumenta, dispara, e a gente tem que trazer veículos de denúncia, né, para que essas crianças sejam de alguma forma acolhidas pelas autoridades policiais. Mas isso é um tema para outro dia, a gente vai continuar Mas com foco. por isso que você gosta de psicologia forense, né? Tô falando pra você, vai Lida ser com minha. essas questões também. É, e aí a gente fala também de uma outra dimensão dessas que a gente falou, que é o pensamento, outra dimensão psicológica, que é comum que existam pensamentos recorrentes em relação à pandemia em si, à epidemia, em relação à saúde da família, à sua própria saúde, inclusive, é, pensamentos recorrentes em relação à morte e até em relação à limpeza, porque está muito associada às questões Toda do coronavírus, né? contágio. Pelo menos as primeiras informações que nós recebemos está muito associada às superfícies estarem limpas, nossas mãos estarem limpas, então é natural que tenha reações nesse sentido. Então você imagina que vai aumentar muito o número de casos de toque, por exemplo. Sim, pode ser que já esteja aumentando, se as pessoas não É, estiverem atentas. eu percebi isso mesmo. Minha mãe já tinha ali um índice, uma ideia de que poderia desenvolver. E ela não é grupo de risco, né? Que você sabe, minha mãe tem 51 anos. Mas ela ficou numa neura. Eu falava, tá certo, tem que cuidar, né? Porque eu sou grupo de risco, eu tô trabalhando em home office, eu saio assim quando é muito, muito necessário para trabalho mesmo. Mas quem faz compras das coisas é meu irmão. E aí minha mãe, nossa, ela vem, ela limpa tudo, ela não sei o quê. Eu falo, não, tá certo, mas ela tá ali num exagerozinho que eu vou ficar observando. Assim, a primeira resposta pode acontecer um exagero de um modo geral, mesmo quem não tem essa propensão. Porque a gente realmente recebeu muita informação nesse sentido, de que tinha que estar extremamente limpo, e foi a primeira reação, acho que, da maioria das pessoas. A questão é quando fica realmente, o pensamento fica muito voltado só nisso, né?
vira uma Tem pessoas necessidade. que não estão recebendo ninguém no sentido, tipo, eu não compro nada fora de casa, porque se chegar pelo entregador, eu vou ser contaminada. E aí, nessa brincadeira, a comida acabou, né, no primeiro mês, né, que já tá no terceiro mês. E principalmente idoso, eu tive muito contato de idoso. E a gente teve que criar ali uma rede de conscientização, mostrar na porta dele que estava sendo tudo higienizado, que ele poderia receber aquela cesta básica, enfim, compra do mês. Porque ele se negava a abrir a porta, tipo, a gente nem sabia como eles estavam lá dentro. E Nossa. eles entraram nessa neura mesmo. Eu vou morrer se eu pegar, se alguém falar comigo, se alguém chegar perto, eu vou morrer. E aí a gente teve que fazer um trabalho de consciência no sentido de mostrar o produto higienizado, levar até eles, né? Que nem no meu prédio tem alguns idosos e eu já me coloquei à disposição de fazer essa compra, etc., de trazer, né? E mas ninguém daqui se recusou a receber, mas teve alguns relatos de avózinhos de outras pessoas que a gente teve que fazer isso, porque não recebe e fica naquela. Também é uma outra cabeça, né? De repente eles É, viveram num momento que, né, esse tipo de pandemia não teria um controle como a gente tem aí em Portugal, né? Que deu tudo sim. mais ou menos certo, né? Assim, os mais idosos, né, eles têm um acesso à mídia muito diferente do nosso. A gente tem acesso a fake news, né? Eles têm acesso ainda a uma mídia mais tradicional, que é a da televisão. Mas essa mídia tradicional, ela tem a ênfase em impactar as pessoas emocionalmente, no sentido de trazer a notícia o mais fresca possível. E às vezes nem sempre a notícia mais recente é a melhor forma de transmitir aquela informação. E aí, para os idosos elaborarem essa informação, trazerem essa informação para adaptar, né, é mais complicado realmente, né? A gente que tem esse hábito de usar a internet, a gente tem mais meios de comparação da realidade. Uhum. Eles acabam tendo menos. Então, a melhor forma é essa mesmo que você fez, é expor realmente que, olha, você está sendo protegido, está limpo, e tentar acalmar, né, da melhor forma possível. O Vale Éder um falou, comentário importante. Acho melhor. pode falar que eu não li ainda, não consigo, não tô conseguindo, amiga. Confinados, perdemos os barulhos comuns do cotidiano e outros barulhos ficam ensurdecedores. A gente precisa lidar com nossas vozes internas e isso pode ser difícil. Essa foi a colaboração do Éder. Isso é verdade. Você vê alguns indivíduos aí que não suportam barulho, eles estão extremamente incomodados. Eu que moro em condomínio de apartamento, eu percebo isso, assim. Eu nunca fui de fazer reclamação por causa de barulho. Eu moro num prédio que só tem criança. Então, assim, eu escolhi, minha escolha pessoal, não ter filhos. Então você Uhum. imagina que eu não gosto do barulho de criança. Sim. Mas eu já fui criança, entendeu? Então eu sei que criança faz barulho. Então eu não sou o tipo de pessoa que reclama por causa de barulho de criança. Mas se Uhum. você vê o número de reclamações que tipo, aumentou bizarramente, as pessoas estão perdendo o trato de convivência humana, sabe? Qualquer barulhinho já vai lá e liga pra síndica. Eu tô com dó da minha síndica, porque qualquer coisinha já. Entendeu? E Aí, aí aí entra na já. questão da estabilidade, né, que a gente estava falando, que é uma reação comum mesmo. Não só a questão da pandemia, mas também o confinamento, né? Uhum. É uma pandemia que exige que as pessoas fiquem em casa. Então, tem a questão ainda do confinamento que também traz respostas psicológicas. E o que o Rafael falou é muito sério, porque dentro do contexto terapêutico, a gente tem uma forma. Os terapeutas têm. A gente ainda não estou formada, né? Os terapeutas têm uma forma de lidar com alguns assuntos que é assim: alguns assuntos surgem e pode ser que eu não esteja pronta para lidar com eles naquele momento, ou só não estou afim mesmo, realmente estou fugindo dele naquele momento. Se naquele momento o meu terapeuta percebe, entende que eu não estou pronta para lidar com aquilo, ele vai me conduzir para um caminho que seja mais confortável, para que eu consiga lidar com isso num outro momento. E Uhum. esse movimento, né, de adiar, digamos assim, algumas questões que podem ser importantes, ele é feito de uma forma conduzida pelo profissional.
quando a gente está sozinho em casa, alguns pensamentos são muito invasivos e a gente não tem essa condução. Então, essas vozes internas que o Rafael falou, pode ser, é que é Rafael Éder o nome dele, tá? Pode ser que realmente seja muito pesado para algumas pessoas que não puderam lidar com isso em um outro momento e agora estão sendo meio que obrigadas a se ouvir, entende? Aham. Mas o comentário, esse silêncio, que é a perda da rotina habitual, nos faz ouvir também vozes internas que temos simplesmente deixado para lá. Acho que a Vilma, né, acabou comentando a mesma coisa que você disse agora. Sim, exatamente, sincronizou. Vou para a próxima pergunta, então. Quais são as recomendações para cuidar do pessoal do psicológico? Então, o que que as pessoas podem praticar em casa para se manter firme nessa situação tão excepcional da pandemia? A gente vai olhar de novo meus tópicos aqui, tá? Os nossos Vai. tópicos, né, amiga? É. As recomendações, ela passa pelo que a gente está falando agora, por exemplo, que é a gente acolher e reconhecer que existem esses receios e medos. Então, não precisa negar que você está com medo. E uma estratégia que a gente tem, uma opção para quem ainda não tem um acompanhamento psicológico, por exemplo, é falar com pessoas de confiança sobre o que está passando, sobre o que está sentindo. Afinal, a gente tem uma pandemia em comum. Então, todos têm o que partilhar sobre esse assunto. É uma forma de dissolver um pouco as sensações, né, que são tão pesadas nesse momento. Também tentar retomar algumas estratégias que tenham dado certo em outro momento. Então, por exemplo, eu sei que a pintura me relaxa bastante. Então, eu vou usar essa habilidade e, e tentar usar isso como uma forma de estabilizar, de ter uma estabilidade emocional. Por exemplo, exercício físico também. Em outros momentos já me ajudou, então eu sei que agora pode me ajudar. Outras pessoas têm outras experiências com outras coisas, que podem sim ser ferramentas para que é, você consiga restaurar um pouco mais a sua estabilidade emocional. Tem Uhum. também, como recomendação, alguns hábitos que podem começar a ser desenvolvidos. Você, por exemplo, faz um deles que é a meditação, né? Uhum. Me conta um pouquinho só de como é, porque eu não tenho esse especificamente, queria saber. Então, assim, desde criança eu tenho asma. E quando eu era muito pequena, eu precisava usar inclusive a bombinha. Caso contrário, eu tinha crise e podia morrer. Sou alérgica a um milhão de coisas, enfim. Fui pega de surpresa por picada desses insetos que me trazem alergia, já tive choque anafilático, fui ressuscitada dentro É uma da guerreira ambulância do mesmo. SAMU. Essas coisas assim. Então, quando eu era criança, eu fiz natação e um meio alternativo, né, que me deram para poder lidar com o ataque da asma, né? Seria a meditação. Então, assim, muito pequena, eu aprendi a fazer a meditação. Mas a meditação para mim naquele momento era basicamente a respiração, eu controlar a minha respiração e tentar ter o controle do meu corpo, né? Porque eu sabia que quem mandava no meu corpo inteiro era o meu cérebro, então eu tinha que me acalmar para acalmar o corpo. Com a maturidade, né? A vida de adulto, boletos para pagar, enfim, essa loucura toda, eu comecei a procurar meditações guiadas. Então, existem N meditações guiadas, por exemplo, no dia que eu tô ali com muita, muita dor, né? Que para algumas pessoas sabem, eu tenho fibromialgia. Esses dias têm sido bem difíceis. Quem me acompanha nos últimos stories viu que eu estava até hospitalizada na sexta-feira. Foi um dia muito difícil para mim. Então, como eu tenho uma dor crônica muito forte, eu faço ali uma meditação guiada, focada para cura de dores, entendeu? Então, ali eu vou mentalizar os pontos do meu corpo onde dói, eu vou escutar uma voz que me ajuda a pensar e a focar o meu pensamento. Mas eu também faço yoga, justamente porque é alongamento, e o problema da fibromialgia, no meu caso, é sistema nervoso, muscular e esquelético. Então a yoga também me ajuda muito. E sempre, a vida inteira, eu pratiquei esporte, né? Que também é ali a nossa válvula de escape, né? Então joguei profissionalmente vôlei e depois karatê.
Muito da hora, né? Então, essa prática de meditação, a forma como eu aplico é por meio de leitura. Então, é meditar naquilo que eu li. E aí eu junto duas formas de apoio, né? Que é a leitura e a meditação. Exercícios de respiração que você comentou são muito legais. Tem na internet muita coisa guiada. E tem pessoas que são realmente, que só trabalham com isso, né? Que tem, por exemplo, pessoas que são especializadas em mindfulness, tipo, sei lá, tem outras especializações a esse respeito, que podem contribuir e que estão disponíveis na internet, inclusive, porque as pessoas, a maioria delas não tem como atender pessoalmente. Então a internet acabou abrindo para a gente uma possibilidade de acesso a esses profissionais, né? Outra coisa importante é que se tenha uma pausa sistemática se você estiver trabalhando, para você atender às suas necessidades básicas. Então, não é um bom momento para ter infecção urinária. Faz xixi sempre que der vontade, faz sua pausa. Se levanta. Olha lá, ó, a carinha, ó, de quem segura o xixi. Só a prova, viu, gente? É só a prova. Porque quando eu fui sexta-feira no ortopedista, eu nem falei muita coisa. O médico já virou pra minha cara assim: quanto tempo você não faz exercício físico? Eu falei: já tem umas 2 semanas que eu parei de fazer yoga. Aí ele falou assim: e você trabalha quantas horas sentada na cadeira no home office? Eu falei: ó, tem dia que eu fico 10 horas, tem dia que eu fico 12 horas. Aí ele falou assim: e você não quer ter desgaste na coluna? Então, gente, não pode esquecer. É que Toma o a gente branco do trabalhando médico. em casa, como a gente economiza o tempo, né? Da casa para o escritório, a gente economiza o tempo da casa para academia, ou da casa para. A gente economiza esse tempo. É para economizar esse tempo. Então, para, senta, come, respira. Mas eu não, o que eu fazia, eu olhava ali o relógio, a tal horário eu quero começar a trabalhar, e quando eu fiz, era tipo 10 horas, 11 horas da noite, ainda estava sentado trabalhando. É porque a gente, assim, nós temos, né, uma vantagem e uma desvantagem que é a concentração nesse período, já que a gente tem menos interferências, né? Então a gente consegue se concentrar por mais tempo, mas por outro lado essas pausas são importantes, nem que seja com despertador mesmo, porque a gente vai estar focado em uma outra coisa. Então é até bom para a produtividade que essas pausas aconteçam, né? Também é importante que a gente entenda que se acontecer conosco de ficarmos doentes e tiver alguma forma de estigma social, né, associado ao Covid, entendamos que é uma situação, é um contexto de estresse e medo para outras pessoas, né, que estão ao nosso redor, e que provavelmente, se você tiver alguma reação que você não esperava de outras pessoas que são próximas, entenda que não é pessoal, estamos num momento em que a situação é atípica e provavelmente a resposta das pessoas não sejam, nem sempre são as mais adequadas, são as mais possíveis, né? Então, a gente Exatamente. precisa aceitar um pouquinho de como as pessoas podem reagir nesse momento. Também é importante, aqui fala, a gente anotou sobre falar sobre investir e estimular ações compartilhadas. Eu achei muito legal esse senso de solidariedade nesse momento. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente reforça na nossa psique a noção de grupo, que é essencial para o nosso cérebro ficar bem, de pertença a um grupo. Então, essas ações sociais, essa participação ativa em comunidade, mesmo que seja via internet, mesmo que seja, claro, com todos os cuidados, né? É uma forma de manter uma saúde emocional também. Também tem a ver com aquela questão da gente se sentir útil, né? Que Uhum, nesses momentos de exatamente. pandemia a gente fica naquela coisa, tipo, ai, não tem muito que eu posso fazer, eu tenho que ficar em casa, ai, não faço atividade essencial, como que eu posso ajudar? E quando você se envolve, que nem a gente estava fazendo a corrente do bem, arrecadamos muita alimentação, roupas para famílias que estavam cadastradas, que estavam vivendo em situações de vulnerabilidade, extrema miserabilidade. Então, todo mundo que me ajudou falou assim: olha, eu não tenho muito, mas eu quero ajudar. Então, assim, aquilo ajuda a própria pessoa porque ela se sente útil, Sim, né, também nesse exatamente. momento. Exatamente. Outra coisa que é importante é a gente reenquadrar aquilo que a gente tinha planejado para a nossa vida ao contexto atual. Para vocês terem ideia, eu estava num planejamento que incluía um trabalho
e o estudo em si. Eu precisei interromper. E aí eu preciso replanejar. Eu não posso ficar sem plano agora. Não é um bom momento para ficar sem perspectiva de futuro. É ideal que a Uhum. gente tente reajustar os nossos planos, nem que seja por um prazo maior, para que a gente atinja os objetivos, para que a gente possa se adaptar da melhor forma. É importante a gente manter ativa a nossa rede socioafetiva, seja nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos pais, familiares de um modo geral. E também é importante que a gente evite atalhos para lidar com a emoção. O que são esses atalhos? Droga, álcool, tabaco, diferentes atalhos que são vícios, né? E que podem, Comida. comida, pornografia, tem muitas formas de vício que podem te prejudicar no seu funcionamento e também na sua rotina ao longo do dia. Então é importante que você tente manter hábitos mais saudáveis E agora possíveis. não tem mais aquela desculpa, né? Ah, eu não tenho tempo de fazer dieta. Agora a gente tem tempo de fazer dieta, a gente Sim, consegue temos tempo. sentar, estudar. Tava esses dias estudando sobre gastronomia funcional. Falei, gente, eu preciso aprender a comer direito. Aí eu vi um monte de receita bacana e gostosa, gente. Aí o pessoal fala, ah, mas é mais caro. Gente, juro por Deus, eu economizei acho que 30% do meu orçamento de compras, né, de comida, comendo direito. A gente só come Sim. besteira no final das contas. Então dá, É sim, só dá pôr pra no fazer. papel. Põe no papel tudo que você faz, que vai ficar mais fácil. Sim. Também tentar entrar em contato com profissionais de saúde se você sentir realmente que precisa, que os sintomas não estão muito comuns ou questões mesmo associadas ao coronavírus, mas também psíquicas. Se você sentir que não está conseguindo lidar com a situação, busca profissionais de saúde sim, busca psicólogos, busca psiquiatras, um conjunto de profissionais que podem te ajudar. Também que a gente consiga buscar, né, nas fontes confiáveis as informações. Não dá mais para lidar com fake news nesse momento. Então, tenta entrar, por mais que sejam órgãos que são influenciados pela política, pelo menos você vai ter uma noção. Tenta entender um pouquinho de política, se possível, para ter uma noção de Aham. onde está vindo a informação. Mas é importante que você saiba, né, que existem órgãos como a Organização Mundial da Saúde que tem uma função social que é estabelecida e a partir disso você buscar suas informações, porque se a gente continuar tendo informações a partir do Facebook ou a partir do WhatsApp, de corrente do WhatsApp, fica um pouco mais difícil da gente lidar com a realidade, porque a gente não vai estar lidando com a realidade, não é mesmo? Vai estar Sim, lidando a gente vai estar com a opinião de políticos, com o que ideias. eles querem que a gente acredite, né? Então, também nesse sentido, é importante a gente reduzir o tempo assistindo notícias sobre esse assunto, porque até certo ponto a gente não pode ficar sem saber o que está acontecendo, mas não Uhum. precisa saber demais para saber o que está acontecendo, né? Não precisa estar o tempo inteiro ali olhando números, olhando quantas pessoas já ficaram doentes, mas quantas pessoas já morreram. Eu acho que não é um caminho também muito saudável. O Rafa falou também que é importante a gente se permitir se perdoar nesse momento, É e é muito verdade. real. Não é um A momento para a gente gente exigir muito de nós, não. estamos num momento de autorreflexão, de, por exemplo, eu imaginava que eu era de uma maneira, que eu reagia de uma maneira, até coisas que eu achava que eram defeitos meus, e agora eu tô percebendo que não sou tão assim, e ao mesmo tempo eu tô percebendo coisas que eu consigo trabalhar se eu tiver paciência, se eu pensar antes de falar. Então é um momento tão incrível de autorreflexão que a gente precisa se conhecer de novo, né? Saber o que a gente quer, saber o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A pessoa que está com a gente, saber o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Eu estava estudando esses dias sobre as linguagens do amor. Às vezes a gente ama a pessoa, mas a gente não está falando de um jeito que ela entenda que ela está sendo amada. Às vezes a pessoa nos ama de volta, mas ela não fala na mesma linguagem de amor que a gente não consegue entender. Então, começar a, principalmente dentro dos núcleos familiares, começar a se perdoar, a se entender, né? Para poder ter uma comunicação mais redonda, né? A gente consiga passar por isso juntos. Sim, exatamente. Eu vou então para a próxima pergunta, pode ser? Sim, sim. A gente tá com um tempinho apertado, tão rápido, não é isto? Nossa, passa muito rápido.
Eu vou para a próxima pergunta. Quando uma reação psicossocial já esperada começa a se tornar sintomática? Em que momento eu devo procurar ajuda médica? Vem naquela linha do que a gente estava falando sobre serem respostas desproporcionais à realidade, né? Então a gente fica com um medo que paralisa, fica com uma tristeza que paralisa também, ou que faz a gente ter um pensamento muito acelerado, que causa insônia, por exemplo, muito prolongada. Então, quando os sintomas são muito persistentes e geram um sofrimento muito intenso, é o momento sim de pedir ajuda. E isso é importante que a gente escute o nosso corpo, porque o corpo ele vai mostrar. Por exemplo, a parte do meu corpo que me mostra é quando minha coluna dói. Quando minha coluna está doendo, pode saber que algo não está bem emocionalmente. Isso é o meu corpo falando comigo. Eu já aprendi que isso é uma reação do meu corpo. Então, tenta escutar seu corpo. Se você está tendo muitas reações, vários probleminhas de saúde separados, mas são muitos, pode saber que tem uma raiz também psicológica. Claro que tem raiz física, né? E às vezes química, mas é importante que a gente saiba que tem também o componente psicológico nas nossas reações. Algumas outras complicações, por exemplo, a ideação ou até mesmo a conduta suicida, são momentos sim de buscar ajuda. Se você se passa pela sua cabeça esse tipo de ideia, já é importante que se peça ajuda também. Não espera ver onde vai dar. É importante pedir ajuda. Se está tendo um comprometimento significativo no seu dia a dia, então se o seu dia a dia está ficando cada vez mais complicado, se você está sentindo que não está conseguindo cumprir as suas metas mais básicas, enfim, esse é um momento de pedir ajuda. Se existem também outros problemas que estão associados com esse momento e que são, a gente pode dizer, chamar de problemas coexistentes, né? Já Uhum. tinha alguma coisa, agora a gente já tem um novo problema. Então, por exemplo, a pessoa já tinha uma adicção, né, uma dependência, sei lá, ao abuso de álcool, ou o tabaco mesmo que a gente estava comentando, ou alguma outra forma de vício anterior, e agora tem mais dificuldade com ansiedade, com sintomas que podem ser depressivos também, é importante pedir ajuda, tá bem? Qualquer tipo de vício é importante pedir ajuda, independente da pandemia, porque isso Com certeza, realmente sim. atrapalha. E aí, algumas doenças podem aparecer, né? A depressão maior é uma delas, que é um transtorno de humor, né? Uhum. A psicose, por exemplo, que é quando a pessoa realmente sai da realidade, existem algumas formas de manifestar a psicose. Importantíssimo pedir ajuda. E estresse pós-traumático também pode aparecer, que é quando, por exemplo, alguém que teve mesmo o coronavírus e tomou um susto muito grande, ou alguém próximo teve, ou presenciou ou soube da morte de algum parente. Algum fator crítico pode também trazer essa questão do estresse pós-traumático. Então, são um conjunto de sintomas que podem sim afetar o seu dia a dia. E quando está afetando drasticamente o seu dia a dia, está tirando você de você mesmo, você não consegue ter controle sobre as suas escolhas, é importante que você busque ajuda. É bacana isso, a gente não ter vergonha, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas, né? Ter um problema, esconder da família e não buscar ajuda. Então, assim, se você conseguiu enxergar que tá over aquela situação, tá para mais do normal, tá me atrapalhando, você não precisa nem avisar sua família, busque ajuda. Né, se às vezes o medo é né, de conversar com alguém da família saber, então busque ajuda. Hoje a gente tem até a telemedicina, você consegue acesso aos médicos do SUS até por aplicativo. Não é o ideal, né? A gente sabe, mas é uma evolução que dá acesso às pessoas. Então, procure ajuda, não fique desatendida. Tem agora um monte de profissionais, que nem você falou, psicólogos que estão atendendo de forma online. Tem muitos que estão atendendo de forma gratuita, fazendo um trabalho incrível. Então, busquem ajuda, é muito importante isso, viu, gente? Não sofram sozinhos. A pior coisa é você ter algo que dá para resolver, porque a maior parte dessas questões, elas são.
você consegue resolver, seja por meio de terapia, seja por meio de medicação, quando é uma doença mais grave, mas você consegue ter uma qualidade de vida através da ajuda médica, né? Então não adianta nada você sofrer sozinho. Vou colocar Exatamente. mais uma pergunta, então. O risco do surgimento de alguns transtornos aumenta de acordo com as características das perdas e outros fatores de vulnerabilidade. Quais são, então, os efeitos tardios mais recorrentes? A gente destacou alguns aqui. O luto patológico é um deles. O que é o luto patológico? Nós temos 5 fases do luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Tem todas essas fases, nem sempre nessa ordem. Se a pessoa não passa por todas as fases, ela não elabora bem o luto. E ela pode ter essa, esse luto patológico que é realmente você não. Algumas pessoas não aceitam que aquele fato aconteceu, então ela não vive o luto, seja da morte, seja da perda do emprego. Tem pessoas que estão perdendo relacionamentos nesse momento. Mas tem muito número de divórcio aqui no Brasil, Exatamente. conhecidamente. Outras questões são a depressão, tem também o transtorno de adaptação, que é quando a pessoa tem um humor deprimido, tem ansiedade, uma tristeza, uma raiva que gera uma conduta ruim. Então a pessoa tem comportamentos que são desproporcionais ao que está acontecendo. Isso também é um efeito que pode acontecer mais tarde. O estresse pós-traumático que a gente falou, para quem não sabe o que é estresse pós-traumático, é mais fácil a gente pensar, por exemplo, nas pessoas que foram para a guerra. E quando elas voltaram, ficavam lembrando das cenas da guerra, não podiam ouvir nada que achava que era tiro. Isso é uma forma, por exemplo, de, de transtorno estresse pós-traumático, né? Também o abuso de drogas ou outras substâncias ou o vício em si é uma consequência que pode acontecer depois. E aí, a tristeza, o medo generalizado, a ansiedade, tudo isso que pode ser um sofrimento que até certo ponto é normal, mas depois, se for prolongado e muito intenso, é uma complicação. Tudo isso pode ser um efeito desse momento que a gente está passando. Então, assim, é observar esses efeitos também depois do período pós-pandêmico, né? Quando a nossa vida voltar ao normal e a gente continuar com esses sintomas, então é o momento de parar e pensar, tá bom, a pandemia acabou, minha vida voltou ao normal, por que que eu não estou normal? Então, analisar esses efeitos e procurar ajuda. Então, eu vou quase pro Exatamente. finzinho, que a gente ainda tem 7 minutos. Eu gostaria que Sabe? você dissesse pra gente, então, se você tem dicas de como, de coisas que a gente pode fazer, hábitos que a gente pode ter nesse período de pandemia para manter a nossa sanidade mental. Sim, olha, tem vários manuais na internet, viu, gente? Para quem quiser. Tem, se você pesquisar, tem várias instruções mesmo de como você pode desenvolver rotinas nesse período. Mas eu vou dizer o que eu estou fazendo na minha vida e aí vocês podem aplicar na realidade de vocês. Partindo do princípio de que o cérebro ele faz parte do nosso corpo e é o cérebro que vai processar as nossas emoções, né? A gente sempre fala do coração, mas ela passa pelo cérebro, né? Então, Uhum. existem leis gerais para o bom funcionamento do nosso corpo. E essas leis, elas são, eu gosto de usar 8 princípios que são básicos para que o nosso corpo funcione bem e influencia diretamente na nossa saúde psicológica. Então, primeiro, ingestão de água. A insônia, por exemplo, de muitas pessoas nesse momento pode ser falta de água, e a gente achando que é ansiedade sempre, nem sempre é. O Verdade. descanso é importantíssimo, não adianta ser workaholic agora. Espera um pouquinho para ser assim. Aproveita que a gente tem tempo e prioriza pelo menos as 8 horas de descanso, de 7 a 8 horas de descanso para os adultos. Desenvolver Uhum. sua espiritualidade, a meditação é uma forma dela, uma das formas, pronto, melhorou, de desenvolver a espiritualidade. Tentar tomar um solzinho, não fica totalmente confinado dentro de casa, tá? A luz solar é extremamente importante, pelo menos abre a sua janela, se você não consegue sair. Tenta ter contato com a luz solar, pelo menos 5 minutos no dia, mas é importante que faça isso todos os dias. Buscar uma alimentação saudável. Pessoas, eu vou dar
só uma meta para você. Tenta tirar o açúcar da sua vida. Se não consegue totalmente, reduz drasticamente. Porque o açúcar, além dele ser estimulante e poder aumentar os sintomas de depressão e de ansiedade, ele também é inflamatório, então pode causar outras complicações. Então, o açúcar é sim um vilão, toma muito cuidado com ele. A prática de exercícios físicos eu incluí na minha rotina. Com a pandemia, não conseguia incluir com tanta frequência antes, então desenvolvi esse hábito e faz toda a diferença. Pode ser também pouco tempo, pode ser meia horinha, uma videoaula que você tenha visto. Claro, é importante você saber suas condições físicas para saber se pode fazer, mas é importante que faça exercício físico, nem que seja uma caminhada. Tem um canal que chama Just Walk, que você anda dentro de casa. É muito legal. Às vezes eles contam por milhas, né? 1 milha, 2 milhas, é muito legal. Olha, o adoçante depende do adoçante, tá bem? Aqueles que são feitos de frutose até pode, mas pouco. Não usa muito. Mas tem adoçantes que não dá mesmo. Eles acabam acumulando no nosso corpo, nosso corpo não digere muito bem. Então, mel, por exemplo, é uma opção. Tem açúcar de coco. Essas são as opções que eu me lembrei agora, que são melhores. Respirar ar puro. Isso é mais desafiador na cidade grande, mas se você conseguir algum lugar que tenha um ar um pouquinho melhor de onde você está, é importante que você faça isso. Tá bem? A respiração, a gente acabou de comentar que é importante a gente, né, ter um momento para concentrar nisso, porque querendo ou não, a gente esquece que a gente respira. E isso é tão básico para o nosso corpo funcionar bem, é oxigenar o nosso cérebro. Então é importante que a gente consiga respirar melhor. E o último tópico seria o equilíbrio. É a gente tentar organizar as áreas da nossa vida nesse momento. Então, não dá pra gente só trabalhar. Não dá pra gente só estudar, ou só fazer exercício, ou só comer direitinho. É importante a gente fazer um pouquinho de todas essas coisas. Se você fizer um pouquinho por dia, lê uma página por dia, faz o mínimo possível. O que eu queria até indicar era que vocês fizessem mini hábitos de meta. Mini hábitos são o quê? São pequenas metas possíveis. Então, eu sei que eu consigo dar uma volta no quarteirão. Então, esse vai ser a minha meta de exercício físico. Eu sei que eu consigo dormir meia hora antes da hora que eu tô dormindo. É a minha meta para melhorar o meu sono. Façam mini hábitos e isso vai começar a transformar a sua rotina nesse momento. Isso que a Carol falou é essencial para você começar realmente uma mudança de hábitos. A gente já estudou várias pessoas diferentes, psicólogos, mas eu acho que o que mais chama atenção é aqueles estudos que dizem que um hábito para que ele seja menos sofrido, para que o nosso cérebro entenda que aquela nova mudança ela vai ser permanente, a gente para de odiar, a gente para de sentir desconforto, ele tem que ser praticado por no mínimo 20 dias. Então é óbvio que se você não pratica por no mínimo 20 dias, você vai continuar odiando. Então, assim, tenta fazer, faz o desafio para você mesmo. Eu vou fazer por 20 dias. E me conta se no 21º dia você ainda tá com tanto ódio E é o daquele mínimo hábito que ele possível, já não se precisa ser uma tornou meta natural. absurda. Exatamente. Se Exatamente. precisar da nossa E ajuda, pode chamar que a gente ajuda. exatamente. E eu vou até fazer um convite agora para Carol. A gente volta em uma outra data para falar sobre essas pequenas mudanças que a gente pode fazer para ter uma vida melhor. Carol, obrigada. Já me deu um cronômetro aqui. Agradeço de coração você ter Amém, participado da amiga, eu live. amei. Obrigada para todo mundo que está aqui. A live vai cair, gente. Já tem um cronômetro. Obrigada, 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 obrigada por terem participado. Eu amei estar aqui com vocês hoje. Eu tô morrendo de saudade, Carol. Eu também tô com saudade, amiga. Eu amo você, real, sério. Amo Muita todos saudade. vocês. Beijo, 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 beijo.